São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. O exemplo de Bernardo produziu frutos. Um dos primeiros foi o sacerdote Silvestre, que exclamou comovido: como posso eu, sacerdote e velho, ser menos generoso que esses jovens e ricos? E sem mais, lançou-se com eles na aventura de viver o Evangelho. Tornou-se assim o primeiro sacerdote da ordem franciscana. Prontamente aderiram outros. Gil, um modesto lavrador, que se tornaria um grande santo. Morico, dedicado ao serviço dos leprosos. Bárbaro, futuro missionário no Oriente. Sabatino, Bernardo de Viridiante, João de Constança, Ângelo, de ilustre família, aparentado com reis e príncipes, Filipe, grande pregador, e muitos outros. Juntos formaram um grupo de mendigos voluntários. Daí também o adjetivo de ordem mendicante, que foi dado à ordem franciscana. Trabalhavam juntos, rezavam, cantavam, pregavam, maravilhando o povo com a novidade do Evangelho sendo vivido diante de seus próprios olhos. Algumas choupanas cobertas de folhagem, no pitoresco vale do Rivo Torto, serviram-lhes de modesto abrigo. O bem-aventurado Francisco se enchia todos os dias da consolação e da graça do Espírito Santo. Com todo cuidado e solicitude, dava a seus novos filhos a nova formação, ensinando-os a viver e a trilhar passo a passo o caminho seguro da santa pobreza e da bem-aventurada simplicidade. Certo dia, admirando a misericórdia do Senhor nos muitos benefícios que executava por seu intermédio e desejando que o Senhor se dignasse mostrar-lhe como ele e seus deveriam progredir na perfeição, foi para um lugar de oração como fazia com frequência. Lá ficou bastante tempo rezando com temor e tremor diante do Senhor de toda a terra, relembrando com amargura os anos que aproveitara mal. Ele repetia sem cessar: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Pouco a pouco, começou a sentir o coração inundar-se de uma alegria incontável e de uma suavidade sem tamanho. Também começou a sentir que saía de si mesmo, dissipando-se os temores e as trevas que se tinham juntado em seu coração por medo do pecado. E lhe foi infundida uma certeza da remissão de todos os seus pecados e uma confiança de que viveria na graça. Arrebatado em êxtase e absorvido totalmente em claridade, alargou-se a sua mente e pôde ver com clareza os acontecimentos futuros. Quando a suavidade e a luz se afastaram, ele, renovado no espírito, parecia transformado em um novo homem. Francisco voltou todo alegre e disse aos irmãos: consolai-vos, caríssimos, e alegrai-vos no Senhor. Não vos entristeçais por parecerdes poucos, nem vos desanime a minha simplicidade ou a vossa, porque, como o Senhor me mostrou na verdade, Deus nos vai fazer crescer como a maior das multidões e vai propagar-nos até os confins da terra. Foi assim que o espírito de profecia repousou sobre Francisco. Por esse tempo, ingressou na ordem um outro homem de bem, chegando a 8 o número de irmãos. Então São Francisco chamou todos a si, e tendo-lhes falado muitas coisas sobre o reino de Deus, o desprezo do mundo, a abnegação da própria vontade e a mortificação do corpo, dividiu-os 2 a 2 pelas 4 partes do mundo e lhes disse: ide, caríssimos, 2 a 2 por todas as partes, anunciando aos homens a paz e a penitência para a remissão dos pecados. Sede pacientes na tribulação,
confiando que o Senhor vai cumprir o que propôs e prometeu. Aos que vos fizerem perguntas, respondei com humildade. Aos que vos perseguirem e caluniarem, agradecei, porque através disso tudo nos está sendo preparado um reino eterno. Recebendo o mandato da santa obediência com gaude e muita alegria, eles se prostraram suplicantes diante de São Francisco. Ele os abraçava e dizia com ternura e devoção a cada um: põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. Frei Bernardo e Frei Egídio foram para São Tiago de Compostela. São Francisco e um companheiro escolheram outra região. E os outros foram 2 a 2 para os outros lados. Pouco tempo depois, Francisco desejou revê-los e orou ao Senhor que congrega os dispersos de Israel, que se dignasse reuni-los outra vez sem demora. E assim sucedeu, conforme o seu desejo, bem depressa, sem que ninguém os chamasse. Eles se encontraram dando graças a Deus. Reunidos, manifestaram sua grande alegria por rever o piedoso pastor e se admiraram de terem tido todos o mesmo desejo de voltarem ao mesmo tempo. Contaram todas as coisas boas que fizeram e o que o misericordioso Senhor lhes tinha feito. Pediram correção e castigo ao Santo Pai pelas negligências e ingratidões que pudessem ter cometido. Era isso que costumavam fazer todas as vezes que chegaram a ele, e não lhe ocultava o menor pensamento e até os impulsos das paixões. Mesmo tendo cumprido tudo o que lhes fora ordenado, ainda se achavam servos inúteis. Essa primeira escola de São Francisco tinha tal pureza de coração que, embora soubessem fazer coisas úteis, santas e justas, não sabiam absolutamente vangloriar-se por causa disso. Mas o Santo Pai, abraçando seus filhos com muita caridade, começou a manifestar-lhes seus projetos e o que o Senhor lhe havia revelado. Logo se reuniram a eles outros 4 homens bons e idôneos, e que seguiram o Santo de Deus. Espalhou-se um grande comentário no meio do povo, e a fama do homem de Deus começou a estender-se para mais longe. São Francisco e seus irmãos tinham uma grande alegria e um prazer especial quando alguém, quem quer que fosse, devoto, rico, pobre, nobre, plebeu, desprezado, benquisto, prudente, simples, clérigo, analfabeto ou leigo, levado pelo Espírito de Deus, vinha para receber o hábito da ordem. E isso lhes causava grande alegria. Vendo o bem-aventurado Francisco, que o Senhor aumentava cada dia o seu número, escreveu para si e para seus irmãos, presentes e futuros, com simplicidade, com poucas palavras, uma forma e regra de vida, usando principalmente expressões do Santo Evangelho, pois vivê-lo perfeitamente era o seu único desejo. Acrescentou, contudo, algumas poucas coisas absolutamente necessárias para o andamento da vida religiosa. No ano de 1209, Francisco e seus irmãos foram para Roma para buscar do Papa a aprovação para o seu modo de vida. Mas, como aquele bando de mendigos, maltrapilhos e desconhecidos, seriam recebidos pelo severo Inocêncio III, era só por Deus mesmo. E Francisco rezava e confiava. Afinal, não era o próprio Cristo que o estava conduzindo? Por coincidência ou providência divina, encontrava-se em Roma nesta ocasião o bispo de Assis, grande admirador de Francisco. Graças a ele e à sua influência, o Papa os recebeu. Foi pura providência de Deus. Havia nos tempos de Francisco vários movimentos de contestação à igreja. Infelizmente, razões não faltavam. A imagem da igreja
mais se parecia com a de uma madrasta do que a de uma mãe. Francisco, no entanto, amava com grande ternura, como se fosse a própria mãe. Tal respeito e carinho ele passou também aos seus confrades. Todos amavam a Santa Igreja. Francisco quis que a fraternidade se chamasse Ordem dos Frades Menores, irmãos de todos e menores, porque eram submissos a todos. O texto começava assim: a regra e a vida dos frades menores é esta: observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Francisco não era complicado. Referindo-se a esses inícios, escreveu no seu testamento: e depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho, e eu o fiz escrever com poucas palavras, de modo simples, e o Senhor Papa me confirmou. Mas, antes de terem chegado a esta confirmação, nossos jovens frades passaram por poucas e boas. Para os cardeais da corte papal, os jovens maltrapilhos mendigos de Assis não inspiravam muita confiança. Temiam que fosse mais um grupo de sonhadores e contestadores. Um deles bem que tentou motivar Francisco e seus seguidores a viverem a vida eremítica ou entrar em um mosteiro já existente. Para superior geral da Ordem dos Frades Menores, Francisco de Assis escolheu o próprio Espírito Santo, sabedoria pura. Foi ele que socorreu os frades na primeira sabatina com as autoridades da Igreja. Concedeu o dom de discernimento ao Papa Inocêncio, que ouviu com muito interesse a exposição de Francisco e dos companheiros. Depois pediu um tempo para rezar e pensar melhor naquela noite. No dia seguinte, daria o parecer. E naquela noite, o Papa teve um sonho revelador. Vira a Basílica de São João de Latrão prestes a ruir. Isso só não acontecia porque um homem pobrezinho, de aspecto desprezível, a sustentava com os próprios ombros. O Papa reconheceu naquele pobrezinho o fradezinho Francisco de Assis e concluiu: este é, na verdade, aquele que com o exemplo e doutrina há de sustentar a Santa Igreja de Deus. O Papa havia reconhecido que era o próprio Deus que inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo nova vida a toda a Igreja, naquele tempo tão distanciada dos ensinamentos de Cristo. Por isso, deu ao seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial da Igreja. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas, e os despediu com a sua bênção apostólica. E assim, Francisco e os 11 companheiros retornaram para Assis, saltitando de alegria e gratidão pela aprovação do Papa. Naquele tempo, tanto pela presença como pela simples fama de São Francisco, parecia que tinha sido enviada uma luz nova do céu para a terra, espantando toda a escuridão das trevas. Parecia que em tais trevas ninguém sabia mais para onde estava indo, e essa luz do céu veio para mostrar o caminho. Tão profundos eram em quase todos o esquecimento de Deus e a negligência na observância de seus mandamentos, que quase não se conseguia afastar das pessoas seus vícios. Com a alegria de Francisco e seus frades, ressoava por toda parte a ação de graças e louvor.
E por isso, muitos foram os que quiseram deixar os cuidados mundanos para chegar ao conhecimento de si mesmos na vida e na escola do Santo Pai Francisco, caminhando para o amor de Deus no seu culto. Começaram a vir a Francisco muitas pessoas do povo, nobres ou plebeus, todo tipo de pessoas. O Santo de Deus enriquecia o campo de seus corações com as flores das virtudes. Era um artista consumado que apresentava o exemplo, a regra e os ensinamentos, de acordo com os quais todos que se aproximavam a ele cresciam na espiritualidade. Os frades menores sempre procuravam o pior lugar e queriam exercer o ofício em que pudesse haver alguma desonra, para merecerem ser colocados sobre a base sólida da humildade e neles pudesse crescer auspiciosamente a construção espiritual de todas as virtudes. Durante o dia, trabalhava com as próprias mãos, permanecendo nas casas dos leprosos ou outros lugares honestos, servindo a todos com humildade e devoção. Não queria exercer ofício algum que pudesse causar escândalo, mas fazendo sempre coisas santas e justas, honestas e úteis, davam exemplos de humildade e de paciência a todos. Tinham adquirido tanta paciência que preferiam estar nos lugares onde os perseguiam e não onde a sua santidade fosse reconhecida e louvada e pudessem conseguir os favores do mundo. Foram muitas vezes cobertos de opróbrios, de ofensas, despidos, açoitados, amarrados, encarcerados, sem recorrer à proteção de ninguém, e suportavam tudo varonilmente, vindo à sua boca apenas a voz de louvor e de ação de graças. Poucas vezes, ou nunca, deixavam de louvar a Deus ou de rezar, mas estavam sempre lembrando uns aos outros tudo o que tinham feito, agradecendo a Deus pelas coisas boas, gemendo e chorando pelas negligências e descuidos. Julgavam-se abandonados por Deus se não fossem por Ele continuamente visitados com a piedade habitual no espírito da devoção. Para não dormirem quando queriam rezar, usavam algum expediente. Uns se agarravam a cordas suspensas para que a chegada do sono não perturbasse a oração. Outros se cingiam com cilícios de ferro e ainda outros rodeavam a cintura com instrumentos de madeira. Se alguma vez a abundância de comida ou de bebida, como podia acontecer, perturbava a sua sobriedade ou pelo cansaço do caminho passavam além da necessidade absoluta, mortificavam-se, por pouco que fosse, com uma abstinência de muitos dias. Afinal, punham tanto esforço em reprimir as tentações da carne, que muitas vezes não se horrorizavam de despir-se no gelo mais frio, nem de molhar o corpo todo com o sangue derramado por duros espinhos. Desprezaram tão fortemente todas as coisas terrenas que mal se permitiam receber o que era extremamente necessário para a vida. Estavam tão acostumados a passar sem as consolações do corpo que não os assustavam os maiores sacrifícios. Em tudo isso, guardavam a paz e a mansidão com todas as pessoas, fazendo sempre coisas puras e pacíficas. Evitavam cuidadosamente todo escândalo, e de sua boca nunca saía nada de inconveniente ou ocioso. Em sua vida e procedimento não se podia descobrir nada de lascivo ou desonesto. Seu andar era simples, tinham os olhos na terra, mas o pensamento no céu. Nem inveja, nem malícia ou rancor, nem duplicidade ou amargura neles existiam, mas apenas muita concórdia, calma contínua, ação de graças e louvor. Era com esses princípios
que o piedoso pai formava seus novos filhos, não só com palavras e doutrina, mas, sobretudo, de verdade e com exemplo. Quinto dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pacientíssimo e amoroso Pai São Francisco, serafim abrasado no fogo do amor de Deus, amante da cruz, fostes favorecido por Jesus com os santos estigmas em vosso corpo. Alcançai-me de Deus paciência e resignação à vontade do Senhor, que eu leve a cruz de cada dia com todo amor e alegria. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ó tabernáculo do Senhor, salve ó morada do Senhor, salve ó manto do Senhor, salve ó serva do Senhor, salve ó mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Pater noster, que es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut et in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que a bênção de Deus, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso São José e de nosso Pai São Francisco, desça sobre nós e permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.